Aleluia, graças a Deus. Hoje nós estamos no último episódio da série A Cruz de Jesus e nós aprendemos bastante até aqui. E hoje o tema é o perdão na cruz. Tema bom, gostoso de ouvir, sobre o perdão, né? E na semana que vem a gente começa uma série que vai dar o que falar, irmãos. O nome é O Avanço do Rei. A próxima série será O Avanço do Rei. Nós vamos desde o anúncio até o reino milenar. Tem muita coisa boa vindo aí na direção daqueles que gostam de ouvir a palavra do Senhor, né? Então, a próxima série vai ser O Avanço do Rei. E hoje nós vamos ver o perdão na cruz, que é o último episódio dessa série, A Cruz de Jesus. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 2, primeira carta de João, não é o Evangelho, é a carta lá no finalzinho, já próximo do Apocalipse. 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Quero aqui dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão conosco, aos visitantes, aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez, os que já estão vindo outras vezes, aqueles que estavam sumidinhos e apareceram hoje, que coisa maravilhosa, não é? Vamos aplaudir a Deus pela vida de cada um desses irmãos. Tinha gente viajando, tinha gente trabalhando fora, tinha gente para todo lado, mas graças a Deus que muitos estão aqui conosco hoje. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também para o mundo inteiro. Que coisa maravilhosa, que texto lindo e abençoado este que o evangelista João, o apóstolo João, escreveu nesta carta, que é considerada uma epístola geral, que abrange todos os povos, em todos os lugares, que estão disponíveis para ouvir a palavra do Senhor. Antes que eu entre no texto especificamente, eu quero que você tenha na sua mente, construa na sua mente, junto comigo, uma imagem. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e dá a ele um condomínio de luxo, e ele vai morar num lugar esplendoroso, que tem tudo o que ele precisa, tem todo o conforto e toda a produtividade, toda a produção e toda a provisão, e toda a plenitude espiritual, emocional e física. Estava tudo bem. Esse era o objetivo primário de Deus para a criação do homem. E o homem resolve dar ouvidos a uma voz estranha e em repúdio à voz de Deus que o havia criado e providenciado todos os recursos para ele. Ele ouviu uma voz estranha e, por conta dessa audição errada, equivocada, ele é expulso do condomínio e foi morar numa esquina qualquer da vida, cheia de problemas e desafios. A partir dessa época, o homem se envereda por um caminho tenebroso de morte e de destruição. E hoje, depois de várias guerras regionais, setoriais, nós tivemos 2 guerras consideradas guerras mundiais, nós tivemos já pandemias, nós tivemos epidemias, nós já tivemos todo tipo de tragédia, catástrofes climáticas, acidentes aéreos, acidentes automobilísticos aos montes, desgraças em cima de desgraças, e essas desgraças continuam ainda hoje nos nossos dias. Agora, recentemente, surgiu uma droga feita a partir de um anestésico, que é considerada a droga chamada a droga do zumbi. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa droga. A pessoa injeta essa droga e fica tipo um zumbi daquele mesmo,
É uma coisa assim horrorosa. Eu vi alguns filmes dessas pessoas em alguns lugares nos Estados Unidos e em algumas outras regiões. E essa droga acaba de chegar no Brasil e é um negócio assim horroroso. Fora a cocaína, o LSD, a maconha, o ox e tantas outras, o álcool, as desgraças do mundo. E a gente olha para isso e são números, então não nos afeta, porque parece que está distante de nós. Mas aí a gente começa a observar o resultado de todo esse afastamento de Deus. As pessoas começam a matar de forma perniciosa, não é para defender a sua vida, e nem até por inveja, mas por maldade mesmo, por perniciosidade. Então, mortes por esquartejamento, morte para sacar os órgãos e fazerem tráfico de órgãos, né? Milhares de crianças são sequestradas anualmente para o tráfico sexual, tráfico de órgãos. É um negócio assim absurdo, abjeto mesmo, essas informações que a gente tem dessas coisas todas. Milhares de mulheres pegas quando garotas são enfiadas no mundo do tráfico sexual, né, deste mundo miserável, que contrai milhares de doenças, mas a principal delas é a doença emocional, é o achatamento desse indivíduo como ser humano, porque ela vai ao chão, se torna para os seus próprios olhos lixo da sociedade humana e para a sociedade humana também. Nós estamos vendo tantos lares sendo desfeitos que começam com juras de amor e terminam um no presídio e outro no cemitério, né? Milhares de casamentos que se formam a partir de poemas e de cerimônias lindas e terminam com filhos sequelados por causa da separação conjugal. Nós estamos vendo todo tipo de distúrbios sociais. Homens tão perversos que usam o seu recurso e as suas habilidades. Hoje nós temos aí uma das maiores violências contra a humanidade, que é os grandes laboratórios farmacêuticos que enfiam de goela abaixo no ser humano remédios que mais são venenos do que remédio. Eles estão mais interessados em ganhar dinheiro do que curar as pessoas, porque isso é próprio da raça humana destituída da glória de Deus. Nós estamos vendo pessoas fazerem sexo com cadáveres. Existe um percentual da sociedade que faz sexo com cadáveres, pagam para pegarem os cadáveres ainda na funerária, ou alguns desenterram os corpos e fazem sexo com cadáveres. Isso é fato, isso existe. Pessoas que sequestram as crianças e transformam elas em bonecas vivas, arrancam os seus dentes e as alimentam por soro e uma pasta para que elas possam ser bonecas de sexo, bonecas vivas, crianças que são sequestradas. Nós estamos vendo tantos horrores, homens que violentam mulheres, que tomam a sua intimidade à força, machucando, fazendo horrores com essas mulheres, os pais violadores e molestadores de crianças, avós molestadores e pervertedores de crianças. Nós estamos vendo tanta desgraça e tantos horrores na sociedade que entoja, dá repulsa. Mas sabe de uma coisa? O ser humano está tão atolado no seu próprio ego, na sua própria umbigo, que nem para pensar nessas desgraças todas. Aí surge a pandemia e todo mundo, nós temos que salvar. Conversa. Agora já está mais provado do que tudo que as vacinas foram o maior engodo da sociedade. Já existem várias dessas empresas já na justiça por causa desse engodo terrível, que era de se esperar isso. Então nós estamos vendo uma sociedade depravada, corrupta, doente, maligna, perversa. Eu não vou nem nominarmos, não vou nem adjetivar essa sociedade tão horrorosa como ela está. E aí eu preciso olhar para a Bíblia e achar o livro de Lucas, no capítulo 15, que conta uma parábola
de um jovem que morava na casa do seu pai, tinha todo o conforto da casa do seu pai, sobretudo a presença do seu pai, a presença do seu irmão, tinha todos os recursos disponíveis de alimentação e vestimenta e todo o trato que aquele jovem precisava, e a sua audição, como a do homem do jardim, ouviu palavras vãs e destrutivas e saiu da presença do seu pai, tomou toda a herança, ou seja, tomou todos os adjetivos, todos os atributos comunicáveis do seu pai e saiu com essas coisas todas, podendo valorizar isso, mas ele foi dispensar isso e destruir isso e corromper isso e aniquilar tudo aquilo que ele tinha de aparência do pai e todo o nível e a classe que ele tinha por ter convivido com uma família sadia e abençoada. Isso foi uma parábola que Jesus contou no capítulo 15 de Lucas. E a palavra do Senhor, neste caso de Lucas, é um clássico exemplo que Jesus anuncia para os seus ouvintes daquela época e de todos os outros depois, um clássico exemplo do grande e compassivo perdão do Pai, o magnífico e grandioso perdão do Pai para com o seu filho. Ele nos acolhe mesmo com todas essas nojeiras. Você sabe o que é um pedófilo? Pegar uma criança de 3 meses, de 40 dias, e introduzir o seu membro numa criança de 40 dias, de 3 meses, isso choca. Até para me falar no altar da igreja, é um negócio assim que incomoda. Mas sabe de uma coisa? A gente passa por isso e nem se dá conta de que isso muitas vezes está acontecendo bem próximo da vida da gente. Então, essas nojeiras todas que eu alardeei aqui para vocês, que são fatos aí recorrentes na sociedade humana, essas desgraças todas que todos vocês já ouviram e já viram de perto e de longe, anunciadas em todos os níveis da sociedade, tanto no meio, na classe mais pobre e miserável, quanto na elite da elite, na nata da sociedade. Todas essas transgressões que a gente vê isso. Aí Jesus conta a parábola do filho pródigo, dizendo que aquele filho pródigo, numa situação das mais terríveis, a ponto de estar com porcos e a ponto de desejar a comida dos porcos. E a doce lembrança do seu pai, do tratamento da casa do seu pai, fez ele levantar-se e dirigir a casa do seu pai. E quando ele se aproxima da casa do seu pai, o seu pai não apontou o dedo para ele e disse: você é um ordinário, você é um transgressor, você é um rebelde, você é um infeliz, eu não quero você aqui, você agora vá para a baixa da égua, eu não quero você. E não foi isso que o pai falou. O pai olhou para aquele filho, deu um sorriso, abriu os braços e disse: ô meu filho, venha para cá. Chamou todos os que estavam na casa, todos os trabalhadores e toda a sua família e disse: olha, queridos, tragam logo aqui um vestido novo, que essa roupa dele está cheia de tristeza, de amargura. Vamos dar uma veste nova, uma veste de louvor, uma veste colorida para ele. Vamos colocar um anel no dedo dele, vamos dar a autoridade pertinente aos meus filhos, porque os meus filhos têm um anel de autoridade. Vamos calçar uns sapatos novos para que ele possa entender que o caminho dele é aqui nessa rota. Esses calçados que eu dou para ele é para ele caminhar nessa rota. Mas isso não é suficiente. Mata esse novilho cevado e vamos fazer uma festa, porque o meu filho que estava perdido foi achado e o que estava morto reviveu. Foi essa a parábola que Jesus contou. Então não importa as desgraças, não importa os absurdos, inomináveis, as desgraças e as transgressões inomináveis de bilhões de pessoas ao redor do mundo, transgredindo contra si mesmo, contra a sua família, contra os seus semelhantes. Nós estamos vivendo numa sociedade, irmãos, homens que foram eleitos pela sociedade estão votando leis absurdas contra a sociedade.
Estão tomando o nosso dinheiro e fazendo bizarrices com o nosso dinheiro, a ponto de querer facilitar aborto, que é a maior declaração de perversidade e de depravação mental, de destruição mental. Uma mulher matar o próprio filho. Não existe razões para isso. Então, são muitas as coisas. E aí a gente olha para a Bíblia e olha para o Calvário e olha para esse texto que nós lemos aqui. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E aqui ele está falando com o povo de Deus. Um povo que já foi comprado, que já foi redimido, que está no caminho. E aí então ele diz, não pequeis, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele que é o providenciador da remissão dos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também para o mundo inteiro. O mundo inteiro inclui todas essas depravações, todas essas molestações, todas essas... Vocês já sabem, não preciso repetir aqui. Então esse perdão alcança essa pessoa. Uma coisa interessante observar no capítulo 15 de Lucas, e que a gente precisa ter isso em mente, que a redenção dos pecadores ela está completamente atrelada ao arrependimento, à fé e ao perdão, essas três coisas. A fé, o arrependimento, a fé e o recebimento do perdão. O indivíduo precisa se mover em direção. A graça de Deus, que nos permite avançar em direção a Ele, que propicia isso. O perdão dos nossos pecados só é possível pelo sacrifício remidor de Cristo. Da menor ofensa à maior ofensa, Jesus morreu para que nós fôssemos perdoados delas. Não importa o tamanho, se é tão minúscula, imperceptível, ou tão grandiosa e medonha que causa repulsa, causa repugnância e um desejo imediato de vingar esse indivíduo. Então a palavra do Senhor está dizendo que essas pessoas também são alvos do amor do Senhor. E ele, ainda que seja uma ofensazinha pequenininha ou uma ofensa medonha, ele oferta voluntariamente a sua própria vida para a remissão dos nossos pecados. Este oferecimento de sua própria vida inclui todos os sofrimentos que nós já narramos aqui sobre a crucificação do Senhor Jesus, sobretudo quando o grito de Jesus reclamando pela ausência do seu Pai, porque o pecado meu e seu jazia sobre o Senhor Jesus. O justo agora não estava justo. O que não tinha pecado algum agora estava repleto de pecado, e seu pai repudiou aquele estágio momentâneo em que seu filho se encontrava. Mas necessário era que isso acontecesse. Então, quando eu olho para a palavra do Senhor, eu preciso de observar algumas coisas bastante interessantes em que a palavra, a Escritura, ela insiste sobre estes assuntos. Eu quero ler com vocês aqui Efésios capítulo 1, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ainda, Efésios capítulo 4, versículo 32, o apóstolo Paulo ainda falando aos Efésios no capítulo 4, versículo 32, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. A ação,
o trabalho, o plano de Deus sendo executado na bendita pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 24, Romanos capítulo 3, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. São inúmeras citações na palavra de Deus sobre a redenção, sobre a remissão, sobre o perdão de pecados. Ainda no livro de Atos, capítulo 10, versículo 43, uma pregação do apóstolo Pedro: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10, 43. Olha só que coisa maravilhosa. Se a gente voltar um pouquinho em João capítulo 1, versículo 29, quando João Batista está à margem do Jordão e ele vê o Senhor Jesus chegando, ele aponta o dedo e diz aí: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A intenção e o propósito de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, foi nos alcançar, foi buscar a nós. Eu e você precisamos saber que a relação é evidente nesses textos aqui, que a obra de Cristo, a fé e o perdão estão de mãos dadas. A minha fé no sacrifício vicário, a minha interação, a minha manifestação nesta obra, a minha aquiescência nesta obra é muito importante. A obra da cruz, a salvação foi providenciada gratuitamente. Nós não temos nada que possamos fazer em relação a isso. A salvação é uma providência de Deus, única e exclusivamente dele. Ninguém na terra pode promover a salvação. Ninguém, nenhum ato, nenhuma habilidade humana pode providenciar a salvação, a não ser o próprio Deus que estabeleceu o método de salvação para o humano. Então, quando eu olho para a palavra do Senhor, Paulo descrevendo a obra de Cristo em nossa salvação, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, olha o que diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Olha que texto, irmãos. Vamos ler esse texto novamente. Ele nos libertou do império das trevas, este que eu narrei logo no início aqui, este que eu mencionei logo no início aqui, a devassidão, a degradação, a ruína, a desgraça, a manutenção de tanta perversidade na terra, esse império das trevas, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, o resgate, a salvação, a remissão dos nossos pecados. Estas citações, irmãos, elas devem provocar no meu coração, no seu coração, essas citações devem mexer com a nossa emoção, mas também com o nosso corpo, porque são citações que quando nós olhamos para um lado e olhamos para o outro e vemos tanta coisa perversa, tanta maldade. Um jovem adolescente que mata um ancião para roubar-lhe o dinheiro. Um homem adulto que avança contra uma adolescente e a violenta, a estupra de maneira bárbara, ignóbil, uma coisa tão terrível. Mas sabe de uma coisa, irmãos? O Deus desse século tem embotado o entendimento, tem cegado a nossa linha de raciocínio. Nós estamos, muitas vezes, tão bombardeados pelas mensagens da terra, que essas informações da maldade não nos incomoda mais, não nos perturba mais, ela não nos choca mais. Nós não ficamos aterrorizados com essas informações. Lembra quando eu falei para vocês aqui, quando Eva
quando Adão pegou Abel no colo, quando ele estava morto. Não havia morte na terra ainda, nunca tinha acontecido. Eles não sabiam o que era morte. Então ele pega aquele filho, segura no colo e olha para aquele filho inerte, sem movimento algum. E eles balançam ele, Abel, acorda, Abel, o que está passando contigo? Acorda, Abel. Aquele coração daquela mãe já antevendo aquele fato ali, aquela coisa que estava acontecendo e a sua alma se afligindo com aquilo. Meu irmão, eu já falei aqui do grito terrível que a Margarida deu no dia que a filhinha dela morreu, e eu tive a infelicidade de ouvir aquele grito. Eu nunca tinha ouvido um grito daquele. E sabia, a Eva, quando ela viu aquele filho que tinha sido morto pelo próprio irmão, que era também filho dela, irmãos, aquela mulher deu um grito, aquela mulher se desesperou, aquela mulher entrou numa situação. Mas de lá para cá, tantas desgraças e tantas mortes. Há momentos na história, irmãos, que o comunismo matou mais de 40 milhões de pessoas. São estatísticas históricas, estão arquivadas de maneira correta. 40 milhões de pessoas. Sabe de uma coisa, irmãos? Nós estamos nos acostumando com as desgraças e nos acostumando com os pecadores. Então, numa passeata deste grupo que está tão cheio de orgulho de si mesmo, que se presenteou com o dia do orgulho, porque essa é a característica desse mundo moderno, orgulho. A Bíblia diz que Deus abate o arrogante, o soberbo, e exalta aquele que se humilha. E nós estamos vendo as pessoas pegarem crucifixos e introduzirem em seus furos, como se fossem uma coisa, um palco de um circo, mas é um circo de horrores. E as pessoas estão se acostumando com isso, e veem isso na televisão, e veem isso na internet, e está normal isso, mas isso não é normal, isso é abjeto, isso é repugnante, isso causa asco, isso causa nojeira. Quando a gente vê uma pessoa pegar bilhões que era para ser designado para cuidar da pobreza, cuidar da saúde, e a gente está vendo isso, não é no Brasil só não, irmãos, no mundo inteiro existe corrupção, no mundo inteiro existe desmandos, não é só no Brasil não. E nós, Igreja do Senhor Jesus, estamos cada vez mais egocêntricos, cada vez mais olhando para nós mesmos, querendo conforto, querendo construir uma casa no deserto e querendo construir um edifício no deserto, e estamos tão acostumados com tudo isso que, então, está tudo bem. Esquecemos de que os nossos olhos precisam estar para o nosso alvo, a soberana vocação com a qual nós fomos presenteados, o nosso destino final. Para lá que devemos olhar e não para o que está acontecendo ao nosso redor. Porém, nós precisamos ter empatia, mais do que empatia, nós precisamos cumprir os mandamentos do Senhor, os quais o próprio Jesus Cristo os resumiu em 2: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mandamentos esses que são transgredidos diuturnamente, inclusive por nós cristãos. Quando nós estamos tão cheios de arrogância, de soberba, que somos incapazes de cumprir a missão para a qual nós fomos designados. Deus nos deu uma missão, a grande comissão, evangelizar, anunciar as verdades libertadoras do Senhor. Mas muitas vezes ficamos envergonhados em pregar, porque vamos levar um não, nós ficamos envergonhados, irmãos, por determinadas situações. Eu fico pensando, pare um pouquinho e pense nos crentes da igreja do primeiro século que foram perseguidos. Quando foram levados ao Coliseu Romano e foram mortos, eles amarravam eles em troncos e enchiam de gravetos e acendiam uma fogueira, e eles eram mortos vivos por labaredas de fogo.
Cristãos, pais de família, filhos pequenos, avós, netos, que criam em Cristo Jesus e que foram queimados vivos. Tantos outros foram despedaçados pelas feras naquele Coliseu romano e em toda parte. Ainda hoje, milhares e milhares de cristãos são mortos. Tudo bem, a gente precisa, são nossos irmãos em Cristo e a gente tem empatia. Mas não, é muito mais do que isso. Jesus disse que é para nós orarmos pelos nossos inimigos, caramba. Então a gente precisa olhar, botar a cabeça fora deste mundo que nós estamos vivendo, dessa bolha cristã que nós estamos vivendo, e ver o seguinte: nós somos o sal da terra, nós somos os agentes de Deus para a transformação. E as pessoas não gostam de agentes de transformação, as pessoas não gostam de agentes de transformação, porque quando elas olham para nós, elas percebem que precisam mudar também. Mas sabe de uma coisa? Nós, agentes, muitas vezes vamos com o dedo em riste, em vez de ir com o braço pronto para acolher, pronto para apontar, para segurar, para amparar. Nós precisamos amar as pessoas, dedicar amor a elas e confortá-las. Eu não preciso, em nenhum momento, aprovar a transgressão e o pecado. Eu não preciso, em nenhum momento, aprovar a desgraça que existe na face da terra e aceitar os desejos e as concupiscências da carne que são tão anunciadas pela mídia e nas escolas e em todos os lugares. Eu não vou aprovar, não aceitarei e não pactuarei com o mal dessa terra. Mas isso não é suficiente. Eu preciso ir além. Eu preciso fazer algo para que essas pessoas acertem o caminho. E sabe de uma coisa, irmãos? O Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 26, versículo 27 e 28. Mateus 26, versículo 27 e 28. Ele diz assim: a seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue e o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados, para perdão de pecados. Foi o próprio Cristo falando na última ceia que ele teve aqui na terra. A obra de Cristo, irmãos, escute isso, a obra de Cristo envolve. Isso aqui é uma fala de Martin Lloyd Jones, um grande servo do Senhor, e ele diz: a obra de Cristo envolve todos os crentes, todos os fiéis do passado, presente e futuro. A única maneira de alguém ser perdoado antes de Cristo, depois de Cristo e em qualquer ocasião é através de Cristo e este crucificado. Eu vou repetir essa frase. A única maneira de alguém ser perdoado antes de Cristo, depois de Cristo e em qualquer ocasião é através de Cristo e este crucificado. Essa fala ocorreu no século XIX. Era a visão bíblica deste servo do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa: qualquer remédio para livrá-lo resultaria em nada. Nenhum artifício, nenhum sacrifício humano, nenhuma oferenda humana, nenhuma habilidade, nenhuma construção, nenhuma descoberta científica, nenhuma elaboração filosófica, nenhuma ideologia, por mais admirável que seja, pode provocar a salvação, pode promover a salvação de quem quer que seja na face da terra. Nós, humanos, em qualquer época da história da humanidade, não podemos promover o nosso próprio perdão, porque nós transgredimos contra Deus, excelso, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, inexplicável ao entendimento humano. Nós não temos condições, a menor ou a maior delas, não existe nada
em nenhum rincão da terra, em nenhum centro acadêmico, nenhum centro científico, nenhum laboratório mais poderoso da terra, nenhum político habilidoso, nenhum filósofo que tem verdades na ponta da língua, nada pode promover a salvação do humano a não ser Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que a sociedade fica pinel, ela fica maluca, o Deus desse século, ele promove essas enxurradas de ideias. E então existem milhares de religiões na face da terra, religiões absurdas, inclusive o próprio satanismo. Existem milhares e milhares de igrejas, com seus nomes os mais variados e segmentos doutrinários os mais diversos. Isso não muda o fato de que o único que pode salvar é Jesus Cristo. O único que pode perdoar é Jesus Cristo. Nenhuma ideia iluminada no homem pode favorecê-lo. Porque a sua dívida não é com o humano. A sua dívida não é com Satanás. Não tem como negociar, porque tudo que você tem, se você juntar todos os valores da terra, todas as riquezas da terra, você precisa lembrar que a própria Bíblia diz que a terra e a sua plenitude pertencem a Deus. Tudo é dele. Então, você pode juntar as maiores jazidas de ouro, de diamante, de esmeralda, de berilo, de ametista, você pode juntar todo o grafeno que existe na face da terra e botar tudo num lugar só. Isso não pode pagar a sua dívida, porque não é seu, é de Deus, tudo é dele. Mas ainda que fosse seu, a ofensa é tão grande, porque é a rejeição àquele que propiciou o melhor dele para você, que foi a sua própria imagem e semelhança. Você não tem condições, eu não tenho condições. Não há providência, nem valores monetários, nem ajuntamentos e nem construções de torres quilométricas e nem satélites poderosos ou achados em Marte ou na Lua ou na Baixa da Égua, em algum lugar nesse planeta. Nada pode fazer com que o homem ache o perdão que ele tanto precisa. As ilusões filosóficas, ideológicas, políticas, acadêmicas, não importa. Isso é balela. E é por isso que o homem entra em confusão, é por isso que o homem busca e acha e discute, e as discussões são terríveis, e querem falar contra a palavra de Deus, e fazem narrativas tão assim deslumbrantes contra a palavra do Senhor, mas a ciência, a cada século, a cada tempo, vai mostrando que o que a Bíblia disse, ela disse a verdade. Os cientistas são o tempo todo contraditados pelas verdades inequívocas e inexoráveis da palavra do Senhor. As discussões dos humanos a respeito da salvação, o desprezo, a indiferença com que os humanos tratam o gesto de Jesus na cruz, a ponto de uma pessoa fazer deboche com a própria cruz, é o resultado da manifestação e da manipulação do Deus desse século. Você olha para as instituições que os humanos criaram para sustentar a sociedade, estabelecer a sociedade, e nós vemos elas todas corrompidas pelo caráter maculado e doentio do homem dentro dessas instituições. Sabe, irmãos, quando eu ouço uma notícia de um pai de família que violou o princípio mais fundamental e a ligação mais umbilical e emocional que se possa ter, que é a ligação de um pai com o filho, a ligação de uma mãe com o seu filho, quando eles jogam uma criança do 5º andar e matam o seu próprio filho, ou quando dão veneno para o seu próprio filho, ou quando deixam o menino dentro de um carro de portas fechadas para que ele morra, ou o abandone num lugarzinho qualquer, numa lata de lixo, como já aconteceu várias e várias e várias vezes ao redor do mundo.
entoja, repugna a ação de um pai desse e de uma mãe dessa. A criança, a herdade, Deus diz que é a herança que Deus nos concede, é o direito que Ele nos dá de gestar, de sermos como Ele, criadores dentro do nosso ser. É maculado pela perniciosidade, pela malvadeza desse século. Então, quando a gente olha para a palavra do Senhor, qualquer remédio para livrá-los teria um resultado em nada. Se Cristo, ao sofrer uma vez por todas, não sofresse o suficiente para reconciliar os homens com a graça de Deus, e reconciliar os homens desde o princípio de todos os tempos. Diga para o seu irmão, não está no poder do homem. Diga com convicção, não está no poder do homem inventar sacrifícios como lhe apraz para receber o perdão pelos seus delitos. Não existe, não há. As virtudes de Jesus, somente as virtudes de Jesus Cristo alcançam todo o seu povo, quer do Antigo Testamento, quer do Novo Testamento. Mesmo os patriarcas do Antigo Testamento foram salvos por causa do sacrifício de Jesus, não foram salvos por causa da obediência deles. Eles foram salvos por causa do sacrifício de Jesus, porque todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para Jesus Cristo. Então, quando eles ofereciam o sacrifício em obediência, eles estavam, ainda que subliminarmente, mas eles estavam acreditando isto vindo da parte de Deus. O perdão vindo da parte de Deus, que é na bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma pessoa no mundo, em todos os tempos, em todas as épocas, e em todos os lugares, pode ser salvo sem a bendita pessoa de Jesus Cristo. Esta é uma verdade inexorável que a Bíblia apresenta para nós. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados, as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles da cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 15. Esta é a verdade muito bem explicada pelo apóstolo Paulo, ungido pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo para trazer a revelação do poder do sacrifício de Jesus para perdoar e para remover inteiramente os nossos delitos e as nossas transgressões, inclusive apagando o nosso escrito de dívida. E o nosso escrito de dívida não era contra o humano, não era contra Satanás. O Senhor Jesus, o Senhor Deus não pagou o resgate a Satanás, não foi o Satanás que sequestrou a nossa vida. Porque há essa confusão na cabeça da pessoa, dá a impressão que o Deus pagou o resgate para Satanás para nos libertar. Mas na verdade não é essa. Nós transgredimos contra Deus. A ofensa foi contra Deus. Deus é absolutamente, nos seus atributos ele é amor. Mas nos seus atributos ele é justiça. E não é um maior do que o outro. Ambos têm igual poder e são equivalentes. Amor e justiça são atributos de Deus. O amor dele gerou um plano de salvação para nos resgatar, mas a justiça de Deus exige que a transgressão seja punida. O castigo precisava ser dado. A transgressão precisava ser punida de forma tal qual ele exigiu desde o princípio. Esta é a justiça de Deus. O amor de Deus não é maior do que a sua justiça, e nem a sua justiça é maior do que o seu amor. Agora estamos vivendo tempos em que
Deus é amor, então Deus aceita tudo. Deus aceita o meu querer, o meu ir, o meu vir. Deus aceita o meu mimimi. Deus aceita as minhas ideias malucas. Deus aceita eu ser um crente meia pedra, meio tijolo, um crente meia boca. Deus é amor, pode vir do jeito que está. Sim, você pode vir do jeito que está, pedófilo, sacana, sequestrador, pederasta, maldito. Você pode vir do jeito que está, mas quando chega na presença dele, o amor dele e a justiça dele vai te perdoar, mas você vai nascer de novo e aquele velho homem vai ter que morrer e uma nova criatura tem que surgir. Não dá para ficar igual. Você vem do jeito que você está, mas o poder de Deus vai transformar você e você vai ser uma nova criatura. Então essa balela, Deus aceita você como você é, sim, Ele aceita, até você chegar na presença dEle. Quando você chega na presença dEle, você está fedendo, você está nojento, você é um transgressor, você é um indecente, é um imoral, é um sequestrador, é um pedófilo, é um violador de mulher, é um necrófilo, você é uma desgraça. Mas tudo bem. O meu filho amado, Jesus Cristo, morreu, ele pagou a sua dívida comigo. Então, ok, pode vir. Eu vou perdoar você, mas eu vou perdoar você mediante a justiça que foi cumprida na pessoa bendita do meu filho Jesus Cristo. Agora, você veio, você foi perdoado, a justiça foi feita, agora você é justo, pois então não peques mais. Você não vai ser novamente um pedófilo, não vai ser novamente um sequestrador, um imoral, você não vai ser mais um depravado, você não vai ser mais um beberrão, um traficante, você não vai viver mais essas loucuras e essas maluquices da sua cabeça. Não. O meu amor e a minha justiça travou você aqui agora. Agora você vai ser uma nova criatura. Você morreu com o meu filho e você ressurgiu com o meu filho. Você entende o que eu estou falando? Essa é a verdade da palavra do Senhor, essa é a graça do Evangelho que Ele nos oferece. Devemos ter em mente que Deus perdoa por meio do Calvário, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa. Não é o Calvário que produz o nosso perdão. O Calvário não é uma placa ou um outdoor anunciando o amor e o perdão do Senhor. Não. O Calvário é o meio pelo qual a punição foi estabelecida e a remissão foi estabelecida. Não é o Calvário que te isenta, não é o Calvário que te perdoa, mas é o ato de Jesus no Calvário que faz isso com a sua vida e com a minha vida. Você entende o que eu estou falando? Então é Deus agindo pela obra de Cristo para manifestar a sua bondade, para manifestar a sua misericórdia em nossa vida. E é por conta disso que ele gera essa reconexão. Nós somos reconectados com o Senhor. Olha o que o apóstolo escreve, aliás, o escritor aos Hebreus no capítulo 9, versículo 22, sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão, sem derramamento de sangue. Mas não é um derramamento qualquer, porque de bodes, de touros, de cabritos foram sacrificados ao longo da história. Mas eles eram só um tipo, era só uma figura, só apontavam para um sacrifício perfeito. Então esse sacerdote de linhagem eterna surgiu para apresentar a Deus um sacrifício perfeito. Ele mesmo foi o sacrifício único e para sempre, perfeito e insubstituível. Ele, Cristo. Então, sem o derramamento de sangue desse Cordeiro perfeito, do unigênito de Deus, é impossível a remissão dos pecados. Ainda em 1 João capítulo 1, versículo 7, o evangelista diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você pode dizer isso novamente? Diga isso como quem crê nisso aí, irmãos. Diga como quem crê nesse texto. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Mas nós, com a nossa justiça humana manca, mutilada, nós queremos que fulano não seja perdoado, mas Beltrano seja perdoado. Todos são alvos do amor de Deus e do perdão de Deus. Não importa o que faça. Agora, todo pecado tem suas consequências. Eu preciso entender isso. Uma pessoa que mente vai ter um nível de consequência. Uma pessoa que sequestra vai ter outro nível de consequência. Uma pessoa que aborta vai ter um nível de consequência na alma, no espírito e no próprio corpo. Uma pessoa que assassina, ela vai ter um nível de consequência dela. O perdão vai acontecer. Mas aqui na terra, no plano natural, as consequências advindas das suas transgressões serão visíveis, claras. E vão precisar ser acompanhadas na trajetória da igreja. Você vai precisar de receber o tratamento específico, a correção necessária, a libertação de hábitos e a purificação da sua mente, a saúde mental, a saúde emocional. Nada que você faça na terra fica isento de implicações emocionais. Tudo, desde o início da gestação, no ventre da sua mãe, até o último dia de vida, tudo tem consequências emocionais. E essas consequências emocionais, elas não são elaboradas pelos humanos. Elas não são criadas pelos humanos. Não foi os humanos que criaram isso. Faz parte daquilo que você planta, você colhe. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Toda ação tem uma reação. Esta é a lei de Deus. Não tem como fugir disso. Então eu preciso parar para observar a palavra do Senhor. Mas sabe de uma coisa? Quando eu abro a Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 1, olha que versículo, irmão, esse versículo é lindo. O apóstolo Paulo cita esse versículo e eu fico vendo esse versículo. Que versículo glorioso. Romanos 8, 1. O que diz aí? Por isso já não há condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Bote o próximo versículo aí, irmão. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O propiciador, o remidor, o parente remidor, a mão misericordiosa, o gesto de bondade do céu em nossa direção. Deus, nós devíamos a Ele, porque nós transgredimos contra Ele. A ofensa foi contra Deus, o pecado é contra Deus. Quando o humano dentro do seio familiar, ou na empresa, ou escondidinho na mata amazônica ou atlântica, não importa o lugar que esteja o humano, nessa situação, qualquer ação transgressora é uma ofensa direta a Deus e à imagem que Ele estabeleceu na sua vida. Essas coisas precisam ser analisadas com um raciocínio lógico. Nós somos seres racionais e precisamos compreender que todas as nossas atividades elas vão ofender a Deus e, por consequência, o resultado, o produto da nossa transgressão vem contra o nosso próprio corpo, contra a nossa própria alma e contra o nosso próprio espírito. As nossas atividades equivocadas, transgressoras, elas lutam, elas guerreiam contra nós mesmos. E é por isso que o mundo está um pandemônio, é por isso que as desgraças estão recorrentes. E o ser humano acha que pode, é aquela brincadeira da morte, né? Diz que a morte veio e o camarada falou, não, rapaz, vamos ter uma conversinha aqui comigo e tal, não me leva agora não, me deixa aqui mais um tempo, volta daqui a 10 anos, e por cargas d'água a morte aceitou isso, e aí ela saiu para procurar outro, porque ela fez um trato, e esse indivíduo correu e praticou algo, e foi lá para o meio de uma boate lá, e está
dançando e pulando. A morte olhou para ele e falou, ele tinha rapado o cabelo para disfarçar, irmão. E ele estava carecão no meio da boa. A morte falou, não levei aquele, vou levar esse careca aqui mesmo. Uma piadinha sem graça e sonsa, mas que demonstra que quando ela vem, ela vem. Não tem escapatória. O produto das nossas atividades, ele vem contra nós. E a única interceptação, a única parede, o único bloqueio, a única blindagem, a única proteção para a minha vida é quando eu mergulho a minha vida no plano, no projeto de Deus, aceitando perfeitamente o perdão do Senhor. O filho pródigo, ele estava lá. Então ele reconhece, cara, eu estou numa sujeira, eu estou numa degradação, eu estou numa perdição, eu estou lascado, mal pago, eu estou ruim. Eu vou para casa. E sabe, eu e você precisamos entender isso, irmãos. Se eu e você não pararmos de olhar para nós e falar, eu estou nojento, eu estou sujo, eu estou repulsivo, eu preciso de mudar, eu preciso de roupas novas, eu preciso de... Por que quando uma pessoa está lá na transgressão, a tendência dela, irmãos, é cada vez ficar mais desgrenhada, mais desorganizada? Então, eu preciso olhar para mim, a minha alma. Nunca o mundo precisou tanto de psicólogos e psiquiatras. As pessoas estão desesperadas porque as suas mentes foram tomadas. Então a gente precisa de tratamento. Mas o grande, maior tratamento de todos é a gente olhar para nós mesmos e falar, peraí, eu sou isso aqui, eu sou esse opróbrio, essa ignominia, eu sou essa desgraça toda aqui. Peraí, eu preciso me levantar e ir em direção à casa do meu Pai. E não tem como ir para a casa do Pai se não for Jesus, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E esse caminho passa pelo Calvário. Se não for pelo Calvário, não tem como acessar Deus. Porque a dívida só é paga no Calvário, não tem outra opção, é só na cruz do Senhor Jesus. Então o que eu preciso fazer? O apóstolo Pedro, lá no início de Atos capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados e venham tempos de refrigério. É os 4 pilares da sua entrega ao sacrifício de Jesus. Eu preciso me arrepender, e o meu arrependimento é o resultado do meu reconhecimento, da minha visão de mim mesmo. Eu preciso olhar para mim. Sabe, é o pobre, como a gente estava estudando no Alto Monte aqui, é o pobre, olhando para si mesmo e falar, eu sou um miserável, eu estou empobrecido, em mim mesmo não acho saída. Eu preciso buscar a saída, e a saída está em meu Pai. Então eu preciso me arrepender, eu preciso me converter, que é a mudança de rumo, eu preciso mudar em direção à luz, em direção ao Calvário, em direção à resposta de Deus para a humanidade. E então, quando eu faço isso, a palavra do Senhor diz que isso me garante perdão de pecados. Então a minha dívida é paga pelo Senhor Jesus. Na verdade, ela foi paga antecipadamente, antes que eu e você tomássemos a decisão. O que eu preciso é só aceitar esse pagamento. E quando isso ocorre, tempos de refrigério. Sabe por quê? Porque agora você não vai andar andrajoso, com uma alma perversa, com um espírito culpado e angustiado. Você agora vai receber uma veste nova, você vai receber um anel, você vai receber calçados, e você vai comer da mesa do Senhor, e você vai ser abastado, e você vai ser inteligentemente guiado e pastoreado pelo Deus de todos os tempos, o Criador de todas as coisas. Eu preciso entender isso de uma vez por todas para valorizar o perdão de Deus. São vários os textos bíblicos que apontam para a necessidade de confissão, arrependimento e fé na obra de Jesus. Eu preciso dessa disponibilidade, eu preciso dessa entrega. É necessário que se diga, irmãos,
ainda que porque o arrependimento é extremamente importante e é pré-requisito para que o perdão ocorra. Mas o arrependimento e a confissão não é a fonte da salvação, não é a fonte do perdão. A fonte do perdão é uma única só. Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Você pode se arrepender e você pode confessar as suas transgressões, mas se não for a Cristo, se não for crendo na obra da cruz, então nada vai acontecer com você. O perdão do seu pecado não virá. Eu preciso ter isso em mente. É necessário que eu entenda isso. Quando você olha para a cruz, o que você vê na cruz? Um grande dissabor, um grande tormento, uma grande flagelação? Não, irmãos, é mais que isso. Quando eu olho para a cruz, eu tenho que olhar do ponto de vista do pecador. Quando eu olho para a cruz, eu tenho que ver na cruz a gravidade do meu pecado. A cruz revela a gravidade do meu pecado. Quando eu olho para a cruz de Jesus, eu vejo a flagelação humana, a flagelação física de Jesus, a flagelação de alma, porque ele estava vendo aquele povo com um coração perverso e endurecido, então a alma dele estava aflita. Ele mostra isso lá no Jardim do Éden, no Getsemane. Mas há uma outra coisa que eu já falei sobre isso com vocês aqui, a grande flagelação. A gravidade do nosso pecado a tal ponto que nem o próprio Cristo, nem o unigênito de Deus ficou isento disso quando ele recebe, quando ele se torna a propiciação, quando ele se torna a oferenda, quando ele se torna o meio, quando ele se torna o próprio sacrifício, quando ele se torna isso, ele recebe a consequência do pecado que ele absorve para a remissão. E qual é a consequência? A separação entre nós e Deus. As nossas transgressões nos separam. E esta foi a grande flagelação. Então, quando eu olho para a cruz, eu preciso notar, eu preciso perceber, e eu preciso ter isso no meu coração, que a cruz é a maior prova da gravidade do meu pecado. Porque não só foi uma tortura terrível, lacinante, mas também foi o vácuo, o hiato entre Deus e Jesus Cristo. Essa foi uma grande prova da gravidade da nossa ofensa com o nosso Deus. Ele que é incomensurável, a grandiosidade do amor de Deus. Mas essa grandiosidade do amor de Deus não está distante da poderosa justiça de Deus. Então, quando uma pessoa fala para você assim, agora nós estamos agora é moda, muitas igrejas, pode vir, você pode ter aí as suas coisinhas e tal, não tem problema, Deus é amor. Deus é amor, mas não é um pai pateta e abestalhado dessa geração, não, irmãos, que deixa o filho urinar na própria boca do pai. Não. Deus, ele é a própria sabedoria, ele sabe como criar os seus filhos na disciplina, na demonstração, na severidade, no princípio, na regra, no estatuto, no caminho coerente. Ele sabe que precisa disso para se tornar uma pessoa digna e respeitável. Então a pessoa vem como está. Sim, venha. Mas quando chega, precisa mudar. Então nós cristãos que temos aí as nossas... E os cristãos, esses cristãos modernos, que estão aceitando... Sabe, irmãos, as pessoas quando elas olham para dentro da igreja, elas não estão buscando iguais a elas, estão buscando diferentes delas. A igreja não tem que fazer uma festa igual ao mundo, a igreja tem que fazer uma festa igual à do céu. A igreja não tem que ter um evento que pareça com o evento do mundo, a igreja tem que ter um evento que pareça com o evento do céu. Porque o mundo está cheio do mundo. O mundo está cheio das suas coisas, de mundo. Então a igreja é um oásis para essas pessoas, a igreja é uma fonte sanadora para essas pessoas, a igreja é um local onde está aqui um poço
de fontes sanadoras, que é o Senhor Jesus Cristo. A igreja é um agente, a igreja é um arauto, a igreja é um anunciador, é uma anunciadora das verdades libertadoras do Senhor Jesus. Você entende o que eu estou falando, irmão? Você compreende a verdade desse texto? E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, nós temos não só que crer no sacrifício do Senhor Jesus, mas também crer na sua ressurreição. Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha o que Paulo está dizendo. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Este é o ponto dessa geração. Querer ser crente, mas querer continuar vivendo para si mesmos. Mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. E para fechar esta mensagem, eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. Aqueles que recusam o perdão gratuito de Deus por meio de Cristo, elas fazem isso. Aqueles que recusam o perdão de Deus através de seu Filho Jesus Cristo, elas fazem isso porque elas acham que não precisam de perdão. Então nós estamos vivendo uma geração que eles estão tão conscientes de si mesmos, eles estão tão cheios de si mesmos, eles não admitem que são pecadores. Uma pessoa que mutila o corpo porque acha que nasceu no corpo errado. Nós, humanos, somos miseráveis, irmãos. Nós, humanos, sem a presença de Deus. Essas pessoas, elas têm certeza. Eu vi agora uma vereadora trans ameaçando um outro vereador que vai entrar no banheiro dos filhos, quando os filhos dele estiverem no banheiro, as filhas dele estiverem no banheiro e a esposa dele estiver no banheiro. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles não se consideram transgressores, eles não se consideram pecadores. Eles justificam os seus atos. O relativismo, eles estão justificando, eles negam que estão desesperadamente perdidos. Diga comigo assim: esta geração nega que está desesperadamente perdida, mas o fato de negarem não muda a realidade deles. Continuam perdidos, desesperadamente perdidos. Jesus disse lá em Lucas capítulo 7, um certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 dinheiros e outros 50 dinheiros. E eles, não tendo como pagar, o seu credor lhes perdoou a dívida. E Jesus vira para Simão, na casa que ele estava, e pergunta: quem acha, qual deles que amará mais? A resposta foi, naturalmente, a quem mais lhe perdoou. Então, nessa noite, eu queria que você ficasse de pé agora. Esta parábola que Jesus contou em Lucas capítulo 7 dos 2 credores, ela nos ensina não só a reconhecer o valor do perdão, o tamanho do perdão em nossa direção. Eu preciso reconhecer, eu preciso valorizar o perdão na minha direção. Quem é você sem Deus? Quem é você sem Jesus? Olha para dentro do seu coração, olha à sua volta. Que resposta que o mundo pode dar para os humanos? Nenhuma. Mas Deus já deu a resposta dele para a sua vida, a sua direção. Então, irmãos, a dívida que tínhamos
Deixa eu te falar, talvez você não se lembre disso. A dívida que tínhamos era a nossa própria vida eterna. A nossa própria vida eterna. E sabe como Deus pagou isso? Oferecendo a vida do seu Filho Jesus Cristo. Diga bem forte comigo, a morte de Cristo. Diga com convicção, irmãos, a morte de Cristo é a única razão pela qual os pecados são perdoados, antes e depois da cruz. Para que você saiba e guarde no seu coração, a mensagem da cruz de Cristo é uma mensagem de justiça, é uma mensagem de julgamento, é uma mensagem de perdão, é uma mensagem de amor, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de salvação. Olhe para a cruz de Cristo, abrace o sacrifício do Senhor Jesus. Mel, pode vir aqui no altar? Estou com saudade de eu ouvir você. Sabe, irmãos, quando a gente fala sobre isso, eu gostaria que você refletisse nessa hora. Não se iluda com esse mundo, irmãos, não se iluda. Vai piorar, viu? Vai piorar. Pode ter certeza disso, vai piorar. Vai piorar muito. E eu não estou aqui sendo um arauto das desgraças, não. Mas vai piorar. Vai ficar feio. A igreja vai ser perseguida. O cristão vai ser debochado em praça pública. Vai ficar pior, muito pior. Porque, sabe por que o mundo odeia a igreja, irmãos? Porque a igreja é uma verdade explícita na cara deles, dizendo constantemente: sem Jesus eu não posso ser perdoado, sem Jesus eu não posso acessar Deus. E eles se desesperam contra essa verdade. Então nessa noite eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui, como um cristão, como um filho de Deus, como um servo do Senhor. Venha cá no altar apresentar a sua confissão, a sua necessidade de perdão. Mas eu já fui perdoado. Repita este ato todos os dias, em todos os instantes da sua vida. Venha, saia do seu lugar e venha para cá, enche essa aqui. Quero ver você aqui na frente, confessando diante do Senhor a sua necessidade do perdão na cruz. Cristo morreu para que todos nós fôssemos perdoados das nossas transgressões.